Olá, gente. Boa tarde, Ângela. Olá, todo mundo. Eu acho que hoje a gente está com um monte de concorrência. Tem o Oscar hoje, tá tendo shows importantes que tocam coisas importantes da democracia brasileira. Quero dar muito boas-vindas a vocês. Dizer que por aqui nós acreditamos muito que a liberdade de participação política ela deve ser livre, e ela deve ser livre inclusive no dia de hoje aqui nessa banquinha, que vocês se sintam à vontade para expressar desejo de liberdade que nos acompanha, e nesse momento com os artistas no Brasil que enfrentam uma tentativa brutal de cerceamento da liberdade de expressão. Isso mesmo, Magda, então esse é um momento muito importante para a democracia brasileira. Eu fico profundamente honrada que vocês tenham vindo, ao mesmo tempo que eu imagino que vocês estão aqui, e eu gostaria muito também de estar com outro celular, olhando o que é que está acontecendo e podendo bradar com vocês o que nós precisamos nesse momento e muito rápido no país. Então, toda a minha solidariedade ao grito de vocês, e eu queria muito que vocês, que estão aqui, que a gente está com os artistas e com todas essas pessoas que estão nesse momento com esse grito de indignação a qualquer tentativa de liberdade de expressão artística e de liberdade de expressão no país. Eu vou tentar me concentrar no que nós temos que fazer hoje. Primeiro porque, gente, é incrível, nós já estamos na 4ª banquinha do 2º módulo. Então, passa rápido, vocês podem continuar gritando à vontade aqui, eu consigo me concentrar aqui e acompanhar vocês aqui. Então, à vontade, que o grito de vocês seja o meu grito no dia de hoje. As inscrições para as banquinhas vão até o dia 31 de março. Por favor, não deixem de fazer. Se a Jéssica estiver por aqui, a Jéssica tem que nos contar quantas pessoas estão inscritas, porque a gente não pode aceitar, gente, menos do que na banquinha 1. Na banquinha 1 nós fomos 2.500. Eu não sei quantas nós estamos agora na banquinha 2. Jéssica, se você estiver por aqui, puder nos contar. Mas é muito importante, gente. Ajuda a gente quando terminar e o vídeo subir a marcar pessoas que vocês possam saber que gostariam de se inscrever e que ainda não souberam, que estão deixando em cima da hora, porque até o dia 31. E nós temos que, igual aquelas conversas, a gente tem que bater a meta, né? Foi 2.500 no primeiro módulo. E são 17 e nós já estamos na 4ª, gente. Passa muito rápido. Lembrar que vocês têm que fazer o exercício até antes do domingo da próxima. Não deixem de fazer o exercício. Se inscrevam no Esperança Feminista, que vai começar na primeira semana de abril. O curso é gratuito, o curso é universal, ou seja, não tem pré-requisito. E é isso, Jonathan. A gente vai circulando conhecimento, a gente vai circulando formas de pensar, a gente vai circulando novas formas de viver a democracia, né? Vai ter que dobrar a meta, Camila. Nós temos o grupo no Telegram, que eu pelo menos converso ali 3 vezes por semana. Se inscrevam no grupo do Telegram. Nós não fazemos nada além do que falar do que se passa na banquinha. Então a gente promete que não tem nada de diferente do que é a própria, não, o material da banquinha. Eu já falei várias vezes a vocês que a banquinha se move com muitas pessoas ao redor, né? Uma delas é a Joyce, que acabou de chegar aqui. A Joyce é responsável, gente. E eu queria cada banquinha nomear uma para vocês irem decorando o nome além de mim. Joyce Bueno, ela é responsável por uma das tarefas mais difíceis de um processo de curso, de ensino, que é fazer o exercício que avalia.
A Joyce, ela é quem toda semana faz o exercício que a gente posta logo depois da banquinha. E é um exercício super difícil para Joyce, porque a gente tem o material de leitura, mas ela não sabe muito bem por onde eu vou aqui, porque eu acabo inventando coisas. Eu tenho que me guiar pelo que ela faz, mas ela tem que imaginar o que eu vou fazer. E então, agradecer muito a Joyce, porque é muito difícil criar um sistema de avaliação justo, né? A Joyce gosta sempre da letra E, eu não sei porquê, mas ela tem uma coisa com a letra E, né? As inscrições do Esperança Feminista ainda estão abertas. E a gente continua convidando vocês, para quem vocês acharem, aonde vocês acharem que faz sentido eu ir para conversar sobre o lançamento do livro. O lançamento ele é um momento de se encontrar com quem está circulando o livro, com novas interpretações, com quem está começando a ler. Ontem eu fui a um lançamento na Universidade Federal de Tocantins. Eu adoro dizer que eu fui, né? Eu não saí dessa cadeira, mas eu fui. Eu me encontrei com essas pessoas, com essas mulheres fabulosas. Durante a semana eu fui na Universidade de Catalão. Eu fico imaginando que há tanta coisa de ruim, né? Com essa distância, com esse desterro, mas é uma coisa mágica, né? Que é poder estar aonde vocês estão. Então, se você achar que faz sentido o lançamento na sua comunidade, no seu grupo de leitura, no seu programa de graduação, de pós-graduação, eu estou aqui para ir. Algumas pessoas perguntaram se tinha cachê. Claro que não. É legítimo ter, mas não. Na verdade, uma alegria para mim imaginar que eu me encontro com as pessoas que possam estar circulando palavras feministas, uma circulação de uma pedagogia feminista. E por trás de tudo do Esperança Feminista está a Marta. A Marta é quem organiza a agenda, fala com as pessoas, tenta buscar desconto para o livro. Então, eu também agradecer a Marta aqui, tá? Essa semana eu vou fazer 3 ou 4 lançamentos e um deles é com a Ivone na livraria Gato Sem Rabo. Ela é uma livraria feminista em São Paulo. A gente vai divulgar por aqui, mas eu queria muito que vocês conhecessem essa livraria. Uma livraria de uma iniciativa muito bacana, de uma curadoria feminista para circulação de livros. Eu vou começar, tá, gente? Então, eu vou tirar os comentários, nos últimos 15 minutos eu abro, e aí vocês atualizam a gente sobre como as coisas estão. E hoje é o dia de, mais do que nunca, de toda forma de liberdade de expressão política, de grito, do que vocês quiserem, para o nosso encontro nessa comunidade tão importante. Eu vou desativar os comentários só para poder ficar melhor a leitura. Eu imaginei de verdade, gente, que não teria 400 pessoas hoje aqui. É certo que a gente está com menos que na semana passada. A gente tinha 600 na semana passada. Mas eu imaginei que a gente ia ter assim, a Joyce, a Marta, a Jéssica, eu, 10 pessoas, com um tema como resumo e resenha, né? Eu coloquei, como a gente vem colocando toda semana no Instagram, que vocês mandem perguntas antes. E só chegou uma pergunta, que era qual é a diferença entre resenha e resumo. Então, eu achei que não ia vir ninguém. Vocês que inventaram esse tema no passado. Mas eu falei, cara, é um tema burocrático demais. As pessoas talvez não se sintam convidadas sobre a importância de entender, de aprender, de navegar sobre esses estilos de resenha e de resumo. Até porque há um senso comum de que a gente sabe o que é isso. Então, eu queria que você não desaparecesse. Você pode cozinhar, você pode estar correndo, você pode estar cuidando de filho, você pode estar vendo show ao mesmo tempo, mas não desliga. Eu prometo a vocês que essas 2 questões são muito importantes para a nossa sobrevivência no mundo conceitual e na escrita acadêmica. E está muito conectado ao que a gente viu semana passada, sobre paráfrase, sobre plágio.
Então eu queria saber de vocês, que vocês pensassem, eu imaginaria que eu estaria olhando para vocês agora. Quem que pensou, quando a gente publicou que o tema da banquinha era resumo e resenha, que disse, ai, que tema burocrático, ai, que tema chato. Quem pensou? Eu tinha tanta vontade, gente, de ligar os comentários agora. Eu vou ligar só um pouquinho para ouvir. Eu tô só ligando os comentários para ouvir vocês me dizendo quem pensou que o tema de hoje era um tema burocrático e chato. Assim, os primeiros 10 que eu vi falando a verdade, eu sigo. E quem pensou que tema mais senso comum, cara? Eu já sei o que é resenha e resumo. Eu acho que vai ter uns 10 só para dizer assim, eu, para poder desligar os comentários. Mas eu fiquei pensando assim, mas que tema, qual a importância de saber o que é resumo e resenha? Eu devia estar anotando os nomes de vocês para fazer no final aquelas coisas que o professor faz, né? Volte aqui, Tayane, me diga se você continua achando que o tema de hoje foi um tema chechelento. Que vocês me digam no final se ele foi mesmo ou não. Então, eu vou fazer uma frase muito básica e vou dizer que você não sabe o que é a diferença entre resumo e resenha. E que a frase básica é que toda resenha tem um resumo, mas nem todo o resumo tem uma resenha. Olha que coisa assim grandiosa, parece até aula de filosofia, né, Ju? Gente, olha só. Toda resenha tem resumo, mas nem todo resumo tem uma resenha. Tomara que vocês fiquem aí tomando nota e achando que eu disse alguma coisa de muito genial para fingir que eu estou começando. Eu vou tirar os comentários. Eu não sei como é que escreve xixelento, gente. É com CH ou com X? Eu acho que é com X. Eu não sei não, viu? Talvez seja com as duas coisas. Eu não sei se alguém olhar aí no dicionário, pelo menos diz essa coisa tão importante da nossa vida como escreve xixelento. Mas eu realmente não sei. Então vamos lá. Para você escrever um resumo, você tem que já estar conhecendo bem o que você vai escrever. O resumo é o que garante a primeira leitura do seu texto. Lembra sua monografia de graduação, se você está escrevendo alguma? Sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, um artigo acadêmico que você escreva. Quando você vai fazer pesquisas em bases bibliográficas, aquelas que você vai buscar os textos, qual é a primeira coisa que você lê? Título, palavras-chave e resumo. Se isso aí for mal escrito, se isso aí não estiver seguindo as regras da comunicação acadêmica, você tem um problema, que você pode sequer não ser lida. E tem uma forma sobre como se escreve um resumo. Eu vou começar pelo resumo, tá? Então, ele é o seu cartão de visitas. E ele é curtinho, a gente vai ver quais são as regras de escrevê-lo. E quando você tenta publicar algo, ou mandar para um periódico, ou mandar para participar em um congresso, muitas vezes a primeira coisa que é lida, muitas vezes não sempre, é o resumo. Mas muitas vezes você para no resumo, porque ele não está bem escrito, porque ele não apresenta o que tem que ser apresentado, ele não segue sequer para um parecerista. Então, acredita em mim, que é uma das peças mais importantes da comunicação conceitual acadêmica, é sobre como fazer um resumo. Imagine você que você passou 4 anos de um doutorado, você passou 3 meses escrevendo um artigo, 6 meses escrevendo sua dissertação de mestrado, e no final você estraga. Eu vou usar esse verbo, você estraga escrevendo um resumo ruim, e as pessoas não param para ler o seu texto, porque ele não apresentou o que você está fazendo. O segundo problema é que aquilo que deveria ser super fácil de escrever, porque você escreve um resumo, quando você terminou de fazer todo o seu trabalho, em geral você está contra o tempo, você já está atrasado, e você faz e diz assim, depois eu reviso, depois que a banca avaliar. E acaba que às vezes você não avalia, você não revisa, desculpe. E às vezes ele fica feito às pressas, feito corrido, quando deveria ser simples, quando bem pensado.
A outra razão para você dominar como escrever resumo, eu falei do resumo, que é aquele que você escreve ao final da sua dissertação, da sua tese, do seu artigo, e que vai apresentar o seu trabalho. Mas outra forma que eu exercito muito, Joyce nesse momento está tentando escrever um resumo expandido, Jéssica acabou de tentar é com quem eu trabalho no processo de mestrado, de doutorado, que a gente chama de as orientações, é dizer, tenta exercitar, escrever um resumo expandido daquilo que você pensa que você vai fazer. Ou seja, respondendo as perguntas de um resumo, mas para o futuro. Porque, em geral, um resumo é sobre o passado, é o que você já fez. Mas faz esse exercício prospectivo. E a gente vai ver que tem perguntas que você tem que ir respondendo. Isso permite você organizar as ideias e conseguir pedir ajuda, pedir aos seus colegas ajuda sobre aonde você não está conseguindo esclarecer o seu objetivo de pesquisa, o seu método. Eu vou dar um exemplo concreto disso, né? A vantagem de fazer um resumo expandido, prospectivo, enquanto você está começando a sua pesquisa, é que ele é um exercício que você vai atualizando. Então você diz, eu vou fazer isso. Aí você definiu de verdade qual é o seu objetivo de pesquisa. Você já tem aquela sessão. Você definiu seus métodos. Aí você executou aqueles métodos, você já revisou aquela sessão. Ela passa a ser uma peça que você vai trabalhando no tempo e não sobre os últimos dias antes da defesa. Então, qual é a fórmula? Não sou eu que estou inventando. Vocês podem levantar aí a mão e dizer assim, Débora, nem todos os campos são assim, tão formais, a minha área ela tem mais flexibilidade do que o que você está dizendo. Eu aceito. Mas me aceita dizer que se você aprender e seguir essa fórmula, você vai conseguir afrouxar a flexibilidade dela para a sua área. Então, segura na minha mão e deixa a gente seguir com a fórmula. Qual é a fórmula? E depois vai ter uma forma. Você abre um resumo com uma frase geral. O Brasil foi o epicentro da morte materna por Covid no Brasil. O Brasil foi o Brasil. O Brasil, a morte materna por Covid no Brasil. Teve o Brasil como epicentro. O epicentro de morte materna por Covid foi o Brasil. Essa é a frase geral que eu estou dizendo. Qual é o meu problema? O Brasil é o país com maiores índices de brutalidade policial contra a população negra no mundo. Não precisa ser tudo no mundo, tá, gente? Estou dando os exemplos mais fáceis. Uma frase geral sobre o seu problema. Aí você vem para o seu problema. Nesse artigo, analisamos as razões que levaram à morte materna de mulheres no Brasil durante a pandemia. Nesse artigo, descrevemos o itinerário terapêutico por onde passaram as mulheres, né, para o cuidado, antes que chegaram a morrer por Covid durante a gravidez, parto e puerpério no Brasil. Você descreve o seu problema. Problema geral, você vai para o seu objetivo. Depois disso, você vai para o seu método. Você vai dizer, foram realizadas 26 entrevistas com familiares de mulheres que morreram por Covid na gravidez, parto e puerpério. Você vai dizer limitações desse método. Esse não é um estudo representativo. Ele foi uma amostra de conveniência, então ele não é um estudo representativo. Você apresentar as limitações do seu método não é se enfraquecer, é se fortalecer. Você, de antemão disso, você não está conseguindo responder com esse estudo. E esse é um exercício importante para todas nós fazermos. Aí você diz os resultados. Os resultados a gente vai publicar essa semana. Eu vou ter imenso prazer de compartilhar com vocês aqui e agradecer a todos vocês que nos ajudaram nesse estudo de morte materna. A gente teve 3 resultados que eu conto quando o artigo sair essa semana. E você vai ter uma conclusão. No nosso caso, é dizer que as emergências sanitárias têm que colocar a saúde reprodutiva, colocar a questão de gênero no centro de qualquer resposta de políticas públicas. Gente, os resumos de um artigo, eles têm entre 150 e 300 palavras. É curtinho. Se você não sabe como contar palavras, eu sempre peço desculpas por explicar o óbvio, e a gente viu semana passada o sofrimento de muitas pessoas que
pararam num processo seletivo de pós-graduação porque tinham que tirar os metadados do PDF da inscrição e que não prestaram atenção, não sabiam como tirar. Então é muito importante a gente ficar repetindo entre nós o óbvio das práticas acadêmicas, porque às vezes não é tão óbvio assim. Então, contar palavras, se você usa o Word, você vai lá em contar, palavras, não é contar caracteres, tá? E muitas vezes é entre 150 e 300 palavras. O resumo expandido pode ter uma página, então é onde você abre um pouco mais. Qual é a forma, qual é o formato em que isso se apresenta? É um parágrafo apenas. Ele pode ser um parágrafo de 20 linhas, pode ser um parágrafo de 10 linhas. Mas é um parágrafo, significa o quê? Não tem outra pontuação de parágrafo. Cada coisa aparece como uma oração. Entendem isso? O resumo é um parágrafo, como um bloco. Isso é assim em dissertação, isso é assim em tese, isso é assim em artigo acadêmico. Você não vai botando parágrafos. A ordem que você escreve é uma ordem direta. Então, você vai tentar ficar fazendo voz passiva, você vai tentar não usar adjetivo, você vai tentar não se preocupar demais com a estética nesse momento. Tenta pensar as caixinhas que o resumo tem que ter. E nessa ordem das informações. Métodos não vêm antes do problema. Os resultados não vêm antes dos métodos. Então, importa essa ordem. Você não faz citação ou referência no resumo. Você já está levantando a mão e me dizendo, mas eu já vi, Débora, citação e referência em resumo. Você pode ter visto, mas não cabe. Não é para ter, tá? E o verbo em geral, ou é o presente, que significa o passado, ou é o passado, né? Só cabe futuro nesse exercício de um resumo expandido, como tentar organizar as ideias sobre o que você vai fazer. Para cada linha que você escreve no resumo, a sua revisão eu preciso dessa frase para quê? Para esclarecer as seguintes perguntas que eu vou fazer para você. São 5 perguntas que o seu resumo tem que responder. Qual foi o problema que você estudou? Eu estudei a morte materna de mulheres no Brasil durante a pandemia de Covid. Por que ele é importante, que é a sua justificativa? Ele é importante porque o Brasil foi o epicentro da morte materna durante a pandemia de Covid. Pensa no seu problema, vai fazendo o exercício junto comigo. Que problema você estudou? Eu estudei a brutalidade policial, violência policial contra a população favelada, contra a população jovem negra de tal comunidade. Por que isso é importante? Responde. Que método você usou? No meu caso, eu usei entrevistas abertas, narrativas, episódicas. Eu fazia uma pergunta, dizia o que aconteceu com a sua irmã, com a sua filha, com a sua mãe, e as pessoas, com a sua companheira, as pessoas respondiam. Que método você usou? Você usou análise bibliográfica? Todo mundo. Então, qual é o método particular para você ter levantado seus dados? Você usou questionário? Você fez o quê? Quais foram os seus resultados? Você tem 1, 2, 3? É isso que você vai ter que ter. O que você concluiu, quais foram as implicações? No nosso caso, nós concluímos de que não há resposta à emergência sanitária sem colocar a saúde reprodutiva no centro. A gente aprendeu isso com Zika, a gente aprendeu isso com Covid. As implicações de qualquer preparação para uma nova emergência sanitária. Nós temos que já ter aprendido essa lição. Senão nós temos índice de morte materna, e toda morte materna é uma morte evitável. Então, vocês viram, aqui eu comecei falando isso tudo do resumo, vocês leram as primeiras 3 páginas do livro Cadeia. Então vocês vão dizer, mas Débora, como é que esse modelo cabe quando é um livro que eu estou escrevendo? Em que aquela abertura, ela é quase que o resumo que a pessoa folheia. Eu já disse que eu gasto papel para banquinha, porque eu preciso me ajeitar aqui, é um celular, tá? Mas é feio gastar papel. No livro Cadeia, o primeiro capítulo se chama Início. Se vocês verem o primeiro parágrafo, é a afirmação do problema geral, que ele diz assim, olha, 1 em cada 4 mulheres em regime fechado tinha passado por unidades socioeducativas. Esse é o problema.
há uma porta giratória entre unidades socioeducativas e o sistema prisional. É quase que dizer, todas que passaram pelo sistema socioeducativo caíram no sistema prisional. Nesse primeiro parágrafo, diz que, olha, elas são jovens, negras, pobres, com filhos, em que elas chegam ali por essa coisa genérica que se chama tráfico de drogas. Esse é o primeiro parágrafo, é a afirmação de um problema que uma literatura muito maior do que só eu explora, escreve. No segundo parágrafo eu digo, mas eu sabia disso tudo, que a estatística me mostrava, que os estudos me mostravam. O que eu queria era olhar no miudinho quem eram as histórias das mulheres que sobreviviam dentro daquelas grades. E aí eu conto como é que eu fiz, qual foi o método. Quando eu vou pedir autorização à diretora do presídio, ela disse, só fica onde tem escolta. Eu não podia ficar sozinha, ela não me autorizava a ficar sozinha. E aí eu disse, bem, onde que eu vou ficar? Eu vou ficar na escola, eu vou ficar na biblioteca, eu vou ficar no salão de beleza, que tinha um salão, eu vou ficar na cozinha. E eu falei, vou ficar no centro de saúde, que havia um espacinho que era o posto de saúde. E ali eu me sentei e usei um método que se chamava método de observação. Eu tinha um diário de campo, da qual eu observava, eu escutava a conversa, as interações em busca de cuidado daquelas mulheres aos profissionais de saúde. Então, eu conto no parágrafo seguinte, gente, essa introdução, que é de um livro de 200 não sei quantas páginas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos, que é o resumo. E de um livro que não é bem essa coisa, analisei igual de uma revista biomédica, como eu dei o exemplo da morte materna. Aí eu conto isso, eu digo, olha, o método foi esse, tudo que eu ouvi eu tinha outras pessoas. E qual era a grande tese que eu tenho no final? Porque aquilo ali é uma máquina do abandono. E que eu vou contar histórias sobre essa sobrevivência no abandono. Então, um resumo, ele em geral é também as primeiras páginas de um livro. Vocês que estão com Esperança Feminista agora na mão, olhem o primeiro capítulo do Esperança Feminista. Ele é um resumo. Ele conta a história por trás desse livro. Como é que nós nos encontramos, como é que os verbos foram criados, por que verbos, por que talvez terminar com desobedecer. A gente só não diz por que esperança feminista, né? Que essa é uma pergunta que as pessoas falam, o que é esperança feminista. Então, saber fazer um resumo, ele é fundamental para várias formas de escritura acadêmica. E aí eu começo, nos meus 15 minutos finais, a passar para isso que se chama resenha, dado que, lembrando a frase do início, toda resenha tem um resumo, mas nem todo resumo tem uma resenha. Vocês devem ter aprendido, ouvido, e eu vou abrir de novo para ouvir vocês. Me digam se vocês ouviram já isso, que era as pessoas dizendo, nos seus primeiros semestres de universidade, as pessoas dizendo assim, resenha é um resumo crítico. Não sei se vocês já ouviram isso. Resenha é quando você faz uma crítica do que você acabou de ler. A resenha, ela é basicamente a nossa voz. Me diz só se vocês já ouviram isso. É com CH mesmo? Eu não sabia. Vocês já ouviram isso? Resenha é um resumo com a sua voz crítica. Mas o que isso está querendo me dizer? O que isso significa? Né? Eu ouvi muito já isso. Parece que um resumo era fazer um fichamento de uma obra e a resenha era o momento que você estava fazendo mais do que um fichamento de uma obra. Uma das coisas que a gente pediu para vocês lerem, e quem seleciona as referências bibliográficas é a Jéssica, ela selecionou uma resenha da Luciana sobre o livro do plágio. Por quê? Porque se você não está lendo o livro do plágio, está preocupada com plágio, aqui você tem um bom resumo crítico, um bom resumo analítico do que é uma resenha. O que a Luciana fez? Contem comigo quantos parágrafos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ela pegou um livro de 200 e não sei quantas páginas, eu não sei quantas páginas tem o plágio, mas 200 e não sei quantas páginas, e ela resumiu em 10 parágrafos. Isso é uma resenha. Ela leu criticamente esse livro. Ela leu à luz dos olhos, só ela pode ter feito isso daqui. Outras pessoas vão ler plágio de outro jeito, o livro do plágio. E ela faz algo, se vocês estudarem bem essa resenha, o que muitas vezes é o final da introdução de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado, que é o seguinte, é dizer, olha, no primeiro capítulo elas dizem isso, no segundo capítulo elas dizem isso, no terceiro elas dizem aquilo. Vocês já viram que quase toda dissertação de mestrado, monografia de graduação, tese de doutorado, termina dizendo o que é que você vai ler? O que é que você vai ler nos próximos capítulos? Isso é uma resenha, que é mais do que resumir o que as pessoas vão ler. É ser capaz de fazer em cada parágrafo um resumo dizendo, preste atenção no argumento. E quem está selecionando o argumento do que você vai ler é a resenhista. A resenha, então, ela é a escritura acadêmica por excelência. Nós passamos grande parte do nosso texto, eu vou só desligar os comentários, nós passamos grande parte do nosso texto, da nossa escritura acadêmica, fazendo isso que a Luciana fez no formato de uma publicação, como uma resenha. Um texto que tem início, meio e fim como resenha. Mas aquilo que você faz no seu texto acadêmico, permanentemente, que nós chamamos de paráfrase, é o espírito da resenha. Então, quando ela diz assim, vejam, um parágrafo qualquer dela em que ela dica, ela diz, olha, no 5º capítulo, Diniz e Terra discutem sobre a hipótese do plágio de ideias. A tese que garante essa modalidade de plágio pode se mostrar uma ameaça para a livre troca de argumentos. Ela está resumindo, mas criticamente, aquilo que ela achou que importava para ela, qual é o argumento daquele capítulo. Por que nós não podemos copiar uma resenha, assumindo que foi isso que as autoras disseram? Porque a Luciana pode estar errada. Ou pode ser uma interpretação dela. Por isso que não é só um resumo. Tanto o resumo quanto a resenha tem uma fidedignidade ao original. Por isso que você pode ler uma resenha, eu poderia ler essa resenha e dizer, a Luciana me leu de um jeito equivocada. Eu jamais disse isso. Eu posso dizer, e posso ir para uma disputa. Outras pessoas podem ler uma resenha e dizer, as autoras não disseram isso, Luciana. Você está super interpretando. Agora, qual é a importância de uma resenha por si mesma para publicar? Imaginem vocês, ela publica num periódico de grande circulação no Brasil, no Caderno de Saúde Pública, e eu quero ler o livro Plágio, mas ele tem 200 e tantas páginas. Eu estou aqui, ó, cheia de livro para ler. Eu estou cheia de livro para ler. Aí eu tenho que tomar uma decisão sobre o que ler. E plágio está aqui no meio. Não está aqui não, mas finge que está aqui, né? Finge, parece coisa de criança, né? Finge que está aqui. Eu cruzo com a resenha da Luciana. Tem 10 parágrafos. Eu leio e digo, me interessa. Não me interessa ler o livro inteiro. Só me interessa o 3º capítulo, em que discute sobre como definir a autoria. Não, só me interessa o capítulo 2, sobre como buscar, identificar plágio. Não, só me interessa o capítulo 1, em que ela define plágio. A resenha não só circula Luciana como autora, porque tem uma autora de uma resenha. Uma resenha, as autoras não são as autoras do livro, é a resenhista. Então, a Luciana passa a circular na comunidade de autores como alguém que fala sobre plágio. Então, a resenha ela tem um papel social para nós, que lemos, que antes de eu comprar um livro, antes de eu me aproximar um livro, eu leio a resenha. Então, uma coisa fabulosa que vocês podem fazer, não só eu ficaria muito feliz, mas como circulação, é resenhar o Esperança Feminista. Resenhar, enviar para publicação. Você tem revista de estudos feministas, você tem muitas revistas onde ele pode ser resenhado. Isso é uma publicação. Ele tem um DOI, que é o identificador de um artigo. Isso é uma publicação.
no formato de uma resenha, mas ela é uma publicação. E nós parecemos que demos muito pouco valor a esse tipo de publicação. As autoras mais jovens começam a circular, elas começam a circular em um campo de especialidade, porque você resenha aquilo com que você está estudando e conversando, então você consegue fazer publicações, você está ensaiando a prática da paráfrase, você está ensaiando resumir e analisar, você está fazendo os exercícios mentais de leitura e de escrita que são fundamentais para a prática acadêmica. Mas a resenha ela é muito pouco circulada como uma palavra importante para a publicação e para o exercício do pensamento, né? E valeria um dia nós pensarmos por quê. Em geral, é mais fácil publicar, porque os periódicos estão sempre esperando resenhas e tem poucos resenhistas. E ele é um exercício de treino, de publicação, de contrição, de síntese, de análise, né? Então, você passa a circular como autor, você tem publicações, você faz um exercício de mergulho naquilo que certamente talvez você vá citar no seu trabalho, então você se obrigou a fazer um mergulho. E que ele é o exercício que vai ser, se você souber como fazer parágrafo a parágrafo, o final da sua introdução, na sua monografia, na sua dissertação ou na sua tese. Então, a mim é muito provocativo por que nós tivemos essa redução, compreender por que nós tivemos essa redução injusta da resenha a um resumo com voz crítica. Ele é muito mais do que isso, ele é um estilo literário, ele é um estilo de argumentação acadêmica. Ela é o que percorre a construção de uma narrativa conceitual. Então, é quase como dizer, recuperemos a importância da resenha, inclusive como uma prática feminista. Nós estamos lendo obras de mulheres recém-traduzidas ao Brasil, de autoras feministas negras, de jovens autoras mulheres negras no país, de autores indígenas que tradicionalmente não circulavam na comunicação acadêmica. Vamos resenhar essas obras, as obras que nós queremos que circulem de diferentes maneiras. Esse é um papel social e político que nós podemos ocupar. Então, ao final, se eu pudesse fazer uma diferença entre resumo e paráfrase, voltando à frase que é a terceira vez que eu repito, que toda resenha tem um resumo, mas nem todo resumo tem uma resenha, por isso. Porque você tem uma voz autoral na resenha, além da fidedignidade ao texto original. Vocês têm muitos cursos online ensinando a escrever resumo. Um deles que eu gosto muito é o do Coursera, se escreve Coursera, Coursera. Se quando a gente abrir, alguém puder botar o link. Ele tem legenda em português e tem vários cursos sobre como montar resumo, como fazer resumo expandido. Os cursos podem ser gratuitos. Se você não quiser o diploma, se você quiser o diploma, você tem que pagar uma taxa, que dado o dólar é caro para nós, mas você pode fazer sem querer o diploma. Eu queria mostrar a vocês que quando uma banquinha de um ano atrás, que era sobre resenha e resumo, eu mostrei esse mesmo jornal, que se chama The New York Review of Books. Ele chegou hoje. E das resenhas que eu estava lendo, eu assino porque eu leio as resenhas para saber se... eu acabo tendo, não sei vocês, gente. Eu deixei todos os meus livros no Brasil, eu vim sem nenhum e comecei a tê-los novamente, né? É uma coisa a vida com os livros, né? É uma casa pequenininha, e os livros começam a ocupar os lugares, e aí parece que começa a ocupar a vida da gente também, né? E aí eu tenho que me controlar sobre quais são os livros que eu vou ler. E eu adoro ler em português, né? Bem, mas esse aqui é uma resenha que se chama A Futilidade da Censura. Parece que é pro dia de hoje, né, gente? A futilidade da censura. É tão maravilhoso. Quando eu abri isso hoje, eu dizendo que exemplo que eu vou dar sobre algo que eu ainda não li, mas que eu li só a resenha. O livro se chama Ideias Perigosas.
uma breve história da censura no Ocidente, dos tempos antigos às fake news. Isso parece que é para hoje, gente. A futilidade, eu sei que está tudo ao reverso, mas a futilidade da censura. Então, esse é um exemplo de uma resenha que eu estava lendo para hoje, dizendo, primeiro que mesmo que eu não venha ler o livro, porque talvez eu não esteja em um momento pesquisando sobre a censura, mas eu quero pensar melhor sobre a censura, eu quero pensar melhor sobre a liberdade de expressão, como pelos eventos que nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu aprendi coisas importantes aqui. Eu aprendi coisas importantes em 2.000 anos, 1.500 anos de história, aonde e como a censura foi algo fútil na arte, na literatura, no pensamento acadêmico. Então, mesmo que eu não venha estudar a obra, como mesmo que você não venha ler o livro Plágio, você aprende algo de importante com uma resenhista. E o trabalho do resenhista é um trabalho delicado. Neste caso aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ele tem pelo menos 14 obras que ele referencia para fazer a resenha. Ou mais, porque cada nota pode ter mais de uma referência. Então lembrem, eu vou começar a abrir para vocês, ativar os comentários, a futilidade da censura, né? É o momento em que nós estamos vivendo. Então, eu imagino que você quer pensar melhor sobre isso. Você lê uma resenha e diz, aqui tem uma obra que vai me ajudar a ter um panorama histórico dos tempos antigos ao mundo das fake news, né? Obrigada, Júlia, sobre o Coursera. Então, o que eu espero que a gente tenha conseguido fazer hoje antes de abrir para as perguntas de vocês? A primeira pergunta, Maiana. A resenha só pode ser sobre livros atuais? Sim. Em geral, é isso que acontece. Esse livro aqui, ele é um livro de 2022. Sim. Então, você tem alguns periódicos que dizem nos últimos 2 anos. Essa é uma super pergunta que eu havia esquecido. O que são metadados? Metadados são informações que ficam no seu documento Word, no seu documento PDF, e que acompanham o documento, mesmo que você tenha não colocado o seu nome em lugar nenhum. São registros do seu computador, do seu programa de Word que ficam ali registrados. Na banquinha da semana passada eu falei sobre como apagá-los. Mas se você colocar como apagar metadados no Google, você vai rapidamente encontrar. O que diferencia um conteúdo do resumo do conteúdo da introdução? A expansão. O tamanho. Essa é uma super pergunta, Marco. Eu não entendo por que vocês não fazem essas perguntas antes para mim, porque isso me ajudaria muito a montar a banquinha, né? A resenha em um artigo? Até porque, dependendo da área, como filosofia, as resenhas elas são muito sofisticadas. Você pega 3, 4 obras. Eu vou dar um exemplo de uma resenha que está aqui, em que eles estão resenhando 3 obras ao mesmo tempo, e não só uma. Então, a resenha é mais do que só um mergulho em uma determinada obra. É uma construção de um mapa quase que conceitual de um tempo presente. Eu daqui a pouco vou encontrar essa resenha aqui. Como ter segurança de que o resumo representa de verdade a nossa tese? Na verdade, você nunca vai ter essa segurança, mas você vai exercitar para fazer isso bem. Né? O que você tem que evitar, mais do que buscar a segurança da perfeição, é corrigir os erros mais comuns. Essa é que é a coisa mais importante que você pode fazer. Entende? Mais do que buscar a perfeição, você vai eliminar os erros mais comuns de quando você está se escrevendo uma resenha. Aqui, ó. Esse aqui que se chama Escravização, Império e Memória. Vocês vão ver só aqui que eu estou mostrando. São 2 obras ao mesmo tempo resenhadas. Esse é um super exemplo de uma resenha, porque são 2 obras ao mesmo tempo. Então, eu consigo ter uma ideia. Imagine que eu resenhar teses. Não, Bárbara. Não, nunca vi. Já vi. Como publicação. Pode ser que algo esteja mudando, mas eu não conheço, né?
Então aqui são duas obras ao mesmo tempo. Então imagine que maravilha, você está pesquisando escravização, o Império Britânico, era sobre o Império Britânico aqui, em memória, você tem duas obras recém-publicadas e você já avalia se você quer ou não. Os erros mais comuns, Emanuel, são não seguir a fórmula e a forma, né? Que é os passos daquelas perguntas, as seções, isso, um parágrafo, a ordem direta, não ter, tá? Ele é uma revista que se chama The New York Review of Books, se alguém puder escrever, tá? Ele tem online, vocês conseguem também, tá? E é onde tem diferentes. Então, assim, você não está buscando só na sua área, que é muito um livro só, um jornal só de resenhas, da qual ele vem de múltiplas áreas. Então, ele é um bom lugar para você se informar sobre recentes estudos sobre escravização, como sobre censura, sobre como literatura, tá? O título da resenha, o resenhista que cria, o título da resenha, Vanderlei é o resenhista que cria. E você tá vendo? Vocês tinham tantas perguntas legais e não me fizeram antes. Eu dá vontade de... sei lá o quê. É permitido falar mal de uma obra ensaiada? Sou da literatura e parece que a tendência é falar bem. Você sabia, pergunta do Stories, que há uma tendência na literatura ficcional de falar mal. Eu não diria que é de falar bem, não. Que tem uma arrogância no campo, de que parece que fazer uma resenha é para, né, não sei, mostrar o que a pessoa não foi capaz de fazer. Eu queria dizer que talvez a nossa pergunta é: por que você vai resenhar algo que você quer destituir o lugar de circulação? Aí é uma pergunta talvez ética, política, sobre como você quer se posicionar no campo. Então não tem certo e errado. Tem pessoas que dizem que você tem que fazer resenha e apresentar as limitações, porque você ajuda quem vai ler. É legítimo quem crê assim. Eu apenas não usaria muito o meu tempo da vida para isso, sabe? Mas isso é totalmente legítimo quem está querendo fazer isso, tá? Eu estou seguindo as perguntas que estão aqui. Ator Quatolu pergunta se citações diretas no resumo pode. Eu vou responder super forte, tá, gente? Não. E vocês vão dizer, mas eu já vi, eu sei que tem. Tudo bem. Mas eu quero dizer, não. E se vocês... se alguém quiser me ajudar, dizendo aqui, por que não ter citações diretas no resumo? Se alguém pudesse arriscar uma resposta, a gente fingindo que a gente está em conversa mesmo, numa roda com 500 pessoas, imagine como isso seria possível, né? Mas seria alguém dizer, por que não ter referências? Maurílio, claro que pode ser para gerar novas ideias, talvez não seja nem falar mal, né? Fazer críticas duras, claro que pode. E eu estou dizendo que eu não estou dizendo que vocês não façam. A pergunta é aonde você vai usar o seu tempo, a sua energia, a sua vitalidade, o tempo que é tão escasso e para quê? Mas essa é uma decisão de cada um. Sim, todas as críticas elas têm que ser generosas, mesmo aquelas que nos mostrem que houve limitações, que houve falhas. Porque o resumo é sobre o seu texto, excelente resposta, porque o resumo diz respeito à obra resumida e não às obras referenciadas, excepcional resposta, porque o resumo precisa ser curtíssimo, direto e pontual, a Jung respondeu em termos de forma, porque é um texto objetivo, apresenta o nosso trabalho, o resumo já é tão pequeno, dá espaço para outro autor, um espaço tão importante e complicado, excepcional, está resumindo um texto de alguém, resumo é seu, tá vendo como vocês sabem? Então, todas as vezes que a gente pegar uma regra, a gente tem que fazer esse exercício. Mas por que essa regra? Porque você pode não seguir a regra. Você pode fugir da regra. A pergunta é, mas por que será que essa regra está aqui? A gente fez... a Vanderlei pergunta se boas críticas de filmes seriam resenhas. Esse é um grande exemplo de resenha. Eu vivo fazendo aqui e eu fico dizendo, tem spoiler, vocês viram, né? Deixa eu ver se tem outra pergunta.
Não. Aqui tem uma pergunta muito legal da Clarinha. Se toda resenha precisa ir cotejando capítulo a capítulo. Não. Esse foi um estilo de escrita e é o estilo de mais formatado. Então, ela é o mais fácil. Então, se você quer começar por um, você começa por aqui que você não erra. Você vai conseguir publicar. E depois você vai ensaiando outros passos, outros voos mais arriscados sobre estilo. Mas você começa a ensaiar um formato de fazer resenha. Tá? Deixa eu pegar... Deixa eu ver o que mais que vocês têm. Vamos ver o que vocês têm mais de perguntas aqui. O mesmo livro pode ter diversas resenhas. Em geral, tem diversas resenhas. Você quer ver um exemplo simples de resenha? Vai na Amazon e escreve uma resenha sobre os livros. Você bota estrela e escreve uma resenha. Em geral, um parágrafo. Isso é uma resenha. Isso é super importante. É arbitrário, não tem ninguém filtrando as resenhas. Ok, mas você começa a circular uma palavra, ensaiar. Escreve sobre as autoras que você gosta, sobre as autoras que você quer circular a palavra. Escreve ali um parágrafo. Né? Eu peço muito que vocês façam isso sobre esperança feminista, fazer sobre outros livros de mulheres que vocês queiram circular. Ali é um lugar importante, sobre como é que as pessoas usaram, como é que as pessoas viram, que capítulo as tocou. Esse é um exemplo de uma resenha, mesmo breve, e não tem filtro, todo mundo publica, basta você não ser um robô, você tá ali, né? Normalmente se chama de resenha fora do meio acadêmico a conversa de crítica e autocrítica de um grupo de pessoas. Sim, é muito interessante, né, Rosa, como o conceito de resenha migrou da vida acadêmica, ou eu acho que foi da vida acadêmica pro uso comum, como esse sentido de crítica, de uma crítica relacional, né? A resenha pode ser considerada um artigo acadêmico? Male, a resenha é uma publicação acadêmica, mas ela não é um artigo, ela tem um gênero textual que é a resenha, tanto que ela se chama resenha. Ela está escrita aqui, ó, resenha. Ela tá nisso aqui, tá? Tá aqui, resenha, tá certo? Mas ela é uma publicação, ela tem um número, ela tem um DOI, que é esse número único das publicações, mas ela é uma resenha. Isso aqui é uma diferença importante. Os textos acadêmicos, eles têm diferentes gêneros textuais. Ele pode ser um comentário, ele pode ser um artigo, ele pode ser um ensaio, pode ser uma resenha, pode ser resumo, pode ser um livro, pode ser uma tese, pode ser uma dissertação. Isso são os gêneros, né? Mas elas são publicações quando elas estão em veículos de publicação, tá? Muitas revistas científicas têm edital específico para resenhas, é verdade. E quase todos os grandes periódicos, quando eles têm uma sessão de resenha, e que, em geral, a circulação é muito ativa, porque é isso, nos últimos 2 anos. Então, você tem que movimentar rapidamente, as pessoas têm que... E quem está revisando a literatura mais recente sobre um tema? São vocês que estão fazendo uma pós-graduação, uma graduação, onde estão lendo a literatura mais recente, está sabendo como trabalhar. Estão respondendo você já como escolher palavras-chave aqui, mas a gente já teve algumas banquinhas sobre isso e a gente vai voltar a ter, e as pessoas aqui já responderam, tá? Eu fiz resenha e já postei no Insta. Ivana, por exemplo, se você quiser ir na Amazon e fazer a publicação que você fez no seu Insta lá, isso é uma resenha que é super importante para outras pessoas que vão ler, olhar esses comentários, chamados comentários que você tem dos livros, que são um parágrafo de uma resenha. Isso é super importante para as autoras, para as pessoas que vão buscar tomar uma decisão sobre o livro, e você começa a criar uma comunidade de conversa.
O DOIs dos seus artigos, eles são gerados pelos periódicos, né? Então, não é você que está gerando, são gerados pelos próprios periódicos. Verdade, a resenha é minha, por isso pode ter resenhas diferentes, sem dúvida alguma, Renata. E obras que marcam muito, ou que são específicas sobre um tema. No livro Zika, quando eu escrevi, teve algumas dezenas de resenhas. E elas pontuam coisas diferentes. E algumas fizeram isso, que vocês pontuaram aqui, de coisas que eu não mostrei, de maneira super elegante, dizendo, olha, não espera isso no livro. Ele foi isso, não espera isso. Né? O livro Cadeia, dá uma olhada na Amazon. Tem uma coisa como 170 comentários. E tem algumas pessoas que dizem, eu não gostei desse livro. Só conta história. Ótimo! Inclusive isso, eu não gostei desse livro, só conta história, ajuda quem está indo tomar uma decisão sobre comprar o livro, gastar dinheiro, perder tempo, dizer, eu não quero ler história, ou eu quero ler história. Então, eu não estou dizendo que vocês não possam dizer numa coisa de circulação rápida, como é o nosso Instagram, ou como é os parágrafos ali da Amazon, você pode dizer eu não gosto. Mas uma resenha mais séria, não é eu não gosto, né, gente, das coisas. É um argumento sobre o porquê e porquê que algo não espere isso aqui é o que você vai encontrar. No livro Zika, algumas das resenhas mostravam isso, que eu não fui capaz de fazer. E é verdade. A gente não é capaz de cobrir integralmente um tema, ou mesmo a coisas que passam e que a gente devia ter feito diferente, né? Então, gente, hoje é um dia muito importante para a democracia brasileira. Viva a liberdade de expressão, viva a coragem dos artistas, viva a força que os artistas deixam em nós, viva o nosso encontro pela liberdade, pela palavra livre. A arte tem que ser livre, nós temos que ser livres para expressarmos, né, o nosso grito de liberdade. Então, hoje é um dia muito importante de nós reconhecermos a importância dos artistas, da arte para a movimentação da democracia de todos nós. Eu espero que vocês tenham estado com um olho aqui, com um olho lá, que a gente volte para o olho lá e pensar, como diz o título da resenha que eu li para vocês hoje, a futilidade de uma censura, que isso seja, né, uma clarividência sobre que o desespero, a coragem dos que usam agora a sua palavra que chega em tantas pessoas para falar em nome da importância da democracia, do voto, da participação. Que nós não nos intimidemos, a gente não pode, o medo não vai nos salvar, né, gente? Nunca nos salvou. O medo é uma das formas de controle das políticas fascistas, das políticas autoritárias. Então, que nós nos juntemos a essa fala de alegria, que são a fala dos artistas e das artistas para a defesa da democracia brasileira. Essa semana eu vou estar em vários lançamentos, mas em particular eu queria chamar vocês para o lançamento da livraria Gato Sem Rabo. Eu vou colocar aqui o anúncio. E se você achar que tem sentido no seu grupo de leitura, na sua comunidade, no seu programa, eu ir para conversar o livro. Eu tenho ido muito mais sozinha do que com Ivone, pelas razões de saúde de Ivone. Conta comigo, me escreve que eu junto com a Marta respondo para você. Gente, tudo de bom. Até domingo que vem. Cuidem-se muito e hoje celebremos a arte. Um beijo.